Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me guarida à vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá. Sinais para saber se a alma possui a graça. 471, 30 de junho de 1901. Encontrando-me em meu estado habitual, por pouco tempo meu docíssimo Jesus fez-se ver, todo fundido em mim, e me disse: Minha filha, queres saber quais são os sinais para conhecer se a alma possui minha graça? E eu, Senhor, como lhe agrade a tua santíssima bondade. Então ele prosseguiu: O primeiro sinal para ver se a alma possui a minha graça é que tudo o que possa ouvir ou ver no exterior, que pertence a Deus, no seu interior sente uma doçura, uma suavidade toda divina, não comparável a nenhuma coisa humana e terrena. Acontece como uma mãe que, mesmo ao respirar a voz, conhece ao parto de suas vísceras na pessoa de um filho e se alegra de alegria. Ou como as duas íntimas amigas que, conversando, manifestam reciprocamente os mesmos sentimentos, inclinações, alegrias, aflições, e encontrando esculpidas uma na outra suas mesmas coisas, sentem prazer, gozo e tornam-se tanto amor que não sabem separar-se. Assim, a graça interior que reside na alma, ao ver exteriormente o parto de suas próprias entranhas, ou seja, ao encontrar-se naquelas mesmas coisas que formam sua essência, acoplam-se e faz sentir na alma tal alegria e doçura que não se sabe expressar. O segundo sinal é que o falar da alma, que possui a graça, é um falar pacífico e tem virtude de lançar nos outros a paz. Tanto que as mesmas coisas ditas por quem não possui a graça não produzem nenhuma impressão e nenhuma paz, enquanto que ditas por quem possui a paz operam maravilhosamente e restituem a paz às almas. Além disso, minha filha, a graça despoja a alma de tudo e da humanidade faz um véu para estar coberta, de modo que quebrado esse véu se encontra o paraíso na alma de quem a possui. Então não é maravilha se nessa alma se encontra a verdadeira humildade, obediência e demais, porque dela não fica outra coisa que um simples véu, e vê com clareza que dentro dela está toda a graça, que obra e que lhe tem em ordem todas as virtudes, e a faz estar em contínua atitude para Deus. Então, muito importante, hein? Nossa, esse trecho é muito importante. Muito forte. Mas Jesus, ele é explícito aqui, né? Então, não tem como enganar ninguém, né? Então, se uma pessoa possui a graça, o que é possuir a graça? É estar em amizade com Deus, é não estar em pecado, estar em contínua relação com Deus, se alimentando de Deus, em amizade, recebendo a bênção dele, recebendo a luz, recebendo a vida, a alma está viva, né? Sentindo a presença de Deus, vivendo na presença de Deus. Então, tem um sinal de quem é essa pessoa, né? Então, tem um sinal. Então, o primeiro sinal é ver quando a alma possui a graça, é que tudo que possa ouvir ou ver no exterior, que pertence a Deus, quando ela sente no interior uma doçura, uma suavidade toda divina, que não é comparável a nenhuma coisa humana terrena. Aí ele compara, acontece como uma mãe que mesmo ao respirar a voz conhece a criança, né? Na pessoa do seu filho, e se alegra de alegria em ver o seu filho. Ou como duas íntimas amigas que conversando manifestam reciprocamente os mesmos sentimentos. Então, eu entendo, é uma sensação alegre, é uma sensação vibrante, né? De paz, de uma coisa assim. E daí sentem prazer, gozo, né? Tomam-se tanto amor que não sabem separar-se. Então, quando você está na igreja e você está lá ouvindo as coisas de Deus, você está ouvindo, né, a palavra de Deus, você sente essa doçura, você sente esse sentimento alegre, essa força, né, essa alegria, vem alguma coisa assim. Então, é uma graça interior que reside na alma, ao ver exteriormente, né, o filho, ou encontrar-se nessa situação de encontrar uma amiga, né? Forma sua essência, acoplam-se e faz sentir na alma tal alegria e doçura que não sabe se expressar. Então, a gente na igreja percebe essa sensação. E o segundo sinal é quando você fala com as pessoas e aí a sua fala
traz uma paz para as pessoas. É uma fala pacífica, né, que quer fazer o bem, né, e aí quer lançar nos outros a paz. Então, a pessoa que não tem a paz não produz essa impressão e nenhuma paz quando fala. Enquanto que quem possui a graça opera maravilhosamente e restitui a paz às almas. Então, não quer dizer que você vai ser assim uma pessoa, não, é que quando você fala, você sabe expressar bem, você sabe acalmar as pessoas, você sabe se expressar e trazer uma solução, né? Trazer uma luz que acalma o coração das pessoas, tá? Então não é uma pessoa, não, é uma coisa real, que vai realmente produzir uma segurança nas pessoas. Então é importante isso, né? Então ele fala que a graça despoja a alma de tudo e da humanidade faz um véu para estar coberta. Então a pessoa, né, ela tem o paraíso na alma e tem um véu, né? Um véu que sobre ela está, né? Da sua humanidade, mas ela é um céu na terra, né? Ela é uma pessoa que está vivendo mais, né, vivendo na graça de Deus. Então ela tenha o paraíso dentro da sua alma, né? Então a graça despoja a alma de tudo e da humanidade, dessa humanidade da pessoa faz um véu para estar coberta. Então é muito lindo. E quebrado esse véu se encontra o paraíso na alma de quem a possui. Então não é maravilha se nessa alma se encontra a verdadeira humildade, obediência e demais virtudes, porque dela não fica outra coisa que um simples véu e vê com clareza que dentro dessa alma está toda a graça, que obra e que lhe tem em ordem todas as virtudes e a faz estar em contínua atitude para Deus. É uma pessoa que está sempre em atitude voltada para Deus. Tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, né? E no outro trecho, Jesus é o princípio, o meio e o fim de todos os desejos. Estando com temor sobre o estado da minha alma, de improviso veio meu adorável Jesus e me disse: Minha filha, não temas, porque eu sou o princípio, o meio e o fim de todos os seus desejos. Com essas palavras me acalmei em Jesus. Seja tudo para a glória de Deus e bendito o seu santo nome. Ele vem e acalma, né? Ele tira qualquer tristeza do coração da pessoa, né? Então é assim, Jesus é assim. E ele vai fazer isso na alma também, né? Que for tomada por ele. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 30 de junho de 1901. Sinais para saber se a alma possui a graça. Encontrando-me em meu estado habitual, por pouco tempo, meu docíssimo Jesus fez-se ver todo fundido em mim e me disse: Minha filha, queres saber quais são os sinais para conhecer se a alma possui minha graça? E eu: Senhor, como lhe agrade a tua santíssima bondade. Então ele prosseguiu: O primeiro sinal para ver se a alma possui a minha graça é que tudo o que possa ouvir ou ver no exterior, que pertence a Deus, no interior sente uma doçura, uma suavidade toda divina, não comparável a nenhuma coisa humana e terrena. Acontece como a uma mãe, que mesmo ao respirar a voz, conhece ao parto de suas vísceras na pessoa de um filho e se alegra de alegria, ou como a duas íntimas amigas que, conversando, manifestam reciprocamente os mesmos sentimentos, inclinações, alegrias, aflições, e encontrando esculpidas uma na outra suas mesmas coisas, sentem prazer, gozo, e tomam-se tanto amor que não sabem separar-se. Assim, a graça interior que reside na alma, ao ver exteriormente o parto de suas próprias entranhas, ou seja, ao encontrar-se naquelas mesmas coisas que formam sua essência, acoplam-se e faz sentir na alma tal alegria e doçura que não se sabe expressar. O segundo sinal é que o falar da alma que possui a graça, é pacífico e tem a virtude de lançar nos outros a paz, tanto que as mesmas coisas ditas por quem não possui a graça não produzem nenhuma impressão e nenhuma paz, enquanto que ditas por quem possui a graça operam maravilhosamente e restituem paz às almas. Além disso, minha filha, a graça despoja a alma de tudo, e da humanidade faz um véu para estar coberta,
de modo que, quebrado esse véu, se encontra o paraíso na alma de quem a possui. Então não é maravilha se nessa alma se encontra a verdadeira humildade, obediência e demais, porque dela não fica outra coisa que um simples véu, e vê com clareza que dentro dela está toda a graça, que obra e que ele tem em ordem todas as virtudes, e a faz estar em contínua atitude para Deus. Incrível, muita bondade de Jesus mesmo revelar, né, esses sinais tão explicados assim, né, da alma que possui a graça. Que a graça da pessoa que está em amizade com Deus, né, que está em estado de graça, que está em amizade com Deus. E o primeiro sinal é que a pessoa que tem a graça, quando ela vê exteriormente, vê ou ouve as coisas de Deus, ela fica, a gente sente uma doçura, uma paz, uma alegria em estar com as coisas de Deus, estar ouvindo, por exemplo, a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo quando a gente está na igreja, participando das coisas de Deus, das celebração, da missa, da palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, atrai muito, né? A palavra de Deus nos atrai de uma forma muito incrível, porque Ele está em nós. Se a alma está na graça, se a alma possui a graça, é como se você estivesse vendo de fora o que você já possui dentro da sua alma, que é o que ele falou, né? Que a alma que possui a graça, a humanidade dessa pessoa é só um véu que está escondendo o que está na alma, né? Então, a alma que vive na graça, ela possui Deus, tá? Assim, tipo assim, a pessoa está em amizade com Deus. Vive só em atitude para Deus, é apaixonada por Deus. Então, quando você vê falar as coisas de Deus, você fica muito feliz. Você tem sempre. As coisas de Deus te atraem. As coisas de Deus te atraem. Aí eu fiquei pensando, né, na hora que eu estava ouvindo, o contrário também acontece. Quando a pessoa está em inimizade com Deus, ela tem repugnância das coisas de Deus. Quando a pessoa ela vive em inimizade com Deus, ela tem repugnância, ela tem horror, ela não sente atração pelas coisas de Deus, quando ela está no pecado, que está vivendo em oposição a Deus. A alma em pecado mortal é inimiga de Deus. Então, quando vê falar de Deus, das coisas de Deus, isso não atrai. Tanto que tem gente que quando a pessoa está. Esse dia até eu vi o bispo falando, o Dom José, eu acho que era o Dom José. Ele falando que quando a pessoa está. Quando você vai rezar por alguém e a pessoa não aceita rezar por ela, né, em voz alta, você pode rezar em voz baixa mesmo pela pessoa, se a pessoa está no pecado, né, a pessoa que está no pecado. E caso você rezando aconteça alguma manifestação assim da pessoa vomitar ou da pessoa ter alguma atitude assim estranha, para chamar o sacerdote e tudo mais, né? Porque tem gente que ouve, tem gente que a gente vê, né, que tem pessoas que tem manifestações assim na igreja, manifestação né, sinais assim do inimigo de Deus mesmo, da pessoa vomitar, da pessoa ter aquelas coisas estranhas que acontecem diante das coisas de Deus, né? Então, assim, a pessoa que está em inimizade com Deus, ela odeia as coisas de Deus. Ela odeia. Então, assim, e aí o contrário, né, que Jesus está falando, se a alma está na graça, tudo atrai, é como se fosse, assim, uma mãe que, esse exemplo que ele deu é muito bonito, né, a mãe que só de ver a respiração do filho, que se alegra só de sentir o cheiro do filho, a respiração do filho, a voz, ó, acontece como uma mãe que mesmo ao respirar, a voz conhece ao parto de suas vísceras na pessoa de um filho. A mãe reconhece que mesmo ao respirar, a voz conhece o parto de suas vísceras na pessoa de um filho, conhece o filho pela voz, então a mãe escuta a voz do filho e se alegra, porque aquilo ali é parte dela, né? Então, assim, a graça se torna parte da alma. E aí tudo que fala de Deus te atrai. Tudo que fala de Deus te atrai. E
O segundo sinal é o que fala, o falar da alma que possui a graça é pacífico e tem virtude de lançar nos outros a paz. Então, assim, não é que a pessoa fica só falando com doçura, que não é o tom de voz da pessoa, é a luz que sai da pessoa. A pessoa que tem a graça, que tem o próprio Deus, ele fala, né? O que que é a graça? Sou eu mesmo. Ele fala isso no livro do céu, né? Que a pessoa que tem Deus, é quando ela fala, tem ela leva paz, porque ela tem a luz, né? E aí tira as trevas, igual às vezes você tá. Quantas vezes, né, a gente tá numa situação. Quantas vezes aconteceu já comigo, né? Eu tá numa situação complicada, não tá entendendo alguma coisa, tá precisando de um conselho, de uma palavra, assim, de uma luz, porque eu não tô entendendo alguma situação e eu tô precisando de Jesus, né? E aí eu vou pedir a Aline ajuda, desabafar com ela. Olha, Aline, aconteceu isso e aquilo. Aqui no trabalho, por exemplo, e eu não estou entendendo o que está acontecendo, o que Deus quer, qual é a vontade de Deus, eu não estou entendendo. Eu vou desabafar uma situação, né? E aí ela fala, e aquilo ali traz a paz. Aquela palavra que saiu da boca dela, que é Jesus mesmo falando, traz paz. Nossa, traz muita paz. A palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Então, a alma que possui a graça, o falar dela é pacífico, traz paz, traz a luz, traz solução. Traz assim, abre os véus, traz a verdade, liberta, né? Então, assim, não é a forma de falar, tipo assim, ele tá falando que traz paz, não é no sentido da pessoa que, uma coisa assim externa, né? Tipo assim, é que o falar da pessoa traz a paz, porque traz a solução, traz a luz, traz a verdade, clareia as coisas. E a alma, e aí, se, por exemplo, numa situação assim, que eu vivi aqui no trabalho, né? que me deixou que me deixou sofrendo, que me deixou trouxe assim uma perturbação, né? E eu fui conversar com a Aline para entender o que está acontecendo, o que Jesus queria e tudo. E aí, conversando com ela, Jesus mostra ou alguma coisa que aconteceu no meu casamento, e Jesus mostrou e falou, e eu saí da conversa assim aliviada, muito em paz, porque eu entendia. Até assim, às vezes eu demorava um pouco para entender o que Jesus estava querendo dizer, mas quando eu entendia, nossa, Jesus, que luz. Que alívio. Se eu tivesse ido conversar, por exemplo, com uma psicóloga, não ia ter o mesmo efeito. Não ia ter. Para me ajudar. Não ia ter de jeito nenhum. Que é o que ele falou aqui. Tanto que as mesmas coisas ditas por quem não possui a graça não produzem nenhuma impressão e nenhuma paz. Enquanto que ditas por quem possui a graça operam maravilhosamente e restituem a paz às almas. É exatamente isso que acontecia. Que acontece. A gente às vezes está aflito, não está entendendo uma situação, está vivendo uma situação complicada. E aí você vai e fala com a alma que possui a graça e a paz volta. É realmente desse jeito. É exatamente isso. O terceiro sinal. Além disso, minha filha, a graça despoja a alma de tudo e da humanidade faz um véu para estar coberta. De modo que quebrado esse véu se encontra o paraíso na alma de quem a possui. Então não é maravilha se nessa alma se encontra a verdadeira humildade, obediência e demais, porque dela não fica outra coisa que um simples véu e vê com clareza que dentro dela está toda a graça, tá tudo, todas as coisas de Deus, né? Só despoja a alma de tudo que não é de Deus. Quem vive estado de graça, a alma fica despojada de tudo que não é de Deus. E a humanidade só está cobrindo ali a presença de Deus, a graça de Deus. Que obra ele tem em ordem todas as virtudes e a fase está em contínua atitude para Deus. Então, tudo você está elevando seu pensamento a Deus. Tudo que acontece está em atitude para Deus. Faz tudo por Deus. Só trabalha por Deus, só quer agradar a Deus, vive para Deus, em contínua atitude para Deus. Aí outro trecho. Jesus é o princípio, o meio e o fim de todos os desejos. Estando com temor sobre o estado de minha alma, de improviso veio meu adorável Jesus e me disse: Minha filha, não temas, porque eu só sou o princípio, o meio e o fim de todos os seus desejos. Com estas palavras me acalmei em Jesus. Seja tudo para a glória de Deus e bendito seu santo nome.
Nossa, incrível que ele falou assim, isso aqui acalma o coração mesmo. Porque às vezes a gente tá numa situação assim, será que eu tô vivendo só para agradar a Deus? Será que eu tô, sabe, às vezes você fica assim, perguntando para Jesus, né? Refletindo alguma situação, alguma atitude que que a gente teve, alguma coisa assim, aí Jesus mostra, né? Não, fica tranquila, fica em paz. Você fez só por mim o que você fez. Só eu sou o princípio, o meio e o fim de todos os seus desejos. Então fique em paz. Aí você se acalma. Eu vivi uma situação parecida agorinha, bem agora perto, né, antes do almoço. Eu fiquei perguntando para Jesus, Senhor, isso aconteceu porque eu vou contar a história, né? Aconteceu isso porque eu fiquei querendo agradar a pessoa e eu não fiz só para o Senhor, foi por isso que isso aconteceu, essa situação, né? Aconteceu foi por causa disso. Porque eu não estava com a intenção pura de agradar somente a ti, fiquei refletindo, né. Mas Jesus fez isso comigo, me acalmou e vi que eu estava sendo ele voltou meu olhar de novo, se você é eu que estou vivendo essa situação, eu que te mandei essa situação, e é eu que estou sofrendo essa situação. Ah, tá, então eu me acalmei. Jesus falando comigo na hora da missa, que foi assim, ó, eh, a gente fez hoje teve a missa, a última missa do ano aqui na empresa, né. E a missa sempre fala missa de Natal, mas não é missa de Natal, é missa que hoje não é dia do Natal, então a liturgia é do Advento. Aí a gente foi preparar, organizar, a gente que organiza, né, a missa, o altar e tudo mais, tudo para acontecer a missa. E aí o padre muito, assim, ele é exigente demais, ele não deixa passar nada, não deixa passar nada, nada, nada. Mesmo que a missa não seja na igreja, né, que não aqui não tem, a gente é leigo, né. A gente é leigo, eu não a gente é leigo. E nem todo mundo aqui tem todo o conhecimento sobre liturgia, exatamente assim, tudo sobre liturgia. A gente é leigo, a gente prepara a missa aqui uma vez por mês. Então, tem coisas que acontecem que acaba passando batido, de detalhes assim da liturgia que uma pessoa que está ali na sacristia todo dia, que está convivendo com o padre todo dia, sabe, e a gente não sabe, enfim. Mas aí a gente foi aprendendo com ele foi ensinando, né, algumas coisas, mas ele sempre fala: "Eu não deixo passar batido nenhum detalhe". E aí uma das coisas que ele ensinou pra gente, que a gente fazia errado e ele ensinou, a gente foi educado nisso, no tempo do advento, que é onde acontece a missa, não enfeita o altar com flores, assim, com arranjos bonitos, assim, de flores. Não pode, a gente fazia, mas não podia. Ele falou: não tem flores, arranjo na missa, no tempo do advento. A cor litúrgica é roxa, de penitência, de preparação, então não tem que ser coisas muito discretas. Aí a gente falou: "Então vou fazer uma coroa do advento", porque a coroa do advento tem tudo a ver, né, com o que tem no altar, aí eu vi a coroa do advento e falei: "Vou fazer a coroa do advento". Aí a gente foi organizar para fazer a coroa do advento e compramos as coisas com todo o amor, com todo o carinho, sabe, para Deus, para missa. Aí beleza, aí falei com a minha colega para me ajudar a fazer, e a gente fez a coroa, colocamos bem bonito, ficou bem bonito. Compramos as coisas tudo, né, a gente do grupo comprou e fez. Quando ele chegou, que ele viu, ele quase nem falou bom dia, assim, já falou assim: "As cores estão erradas, vem aqui Michele, eu vou te falar". Que é isso, as cores da vela? A vela do ad as cores das velas do advento não é as cores do tempo litúrgico, branca, roxa, rosa e verde. O que é essa cor verde? Não tem nada a ver, tipo assim. Aí eu não sabia, eu olhei na igreja, nas paróquias, na minha paróquia tá dessa cor, então eu pensei que era essa cor, e ele: "Pois é, o padre que não estuda é assim, aí você vai aprender, vai copiar e copia errado e não sei o quê, vocês tinham que ter perguntado para mim". Tinha que ter falado comigo, tinha que ter falado com a pessoa lá na minha paróquia para vocês verem, vocês tinham que ter ido lá ver a minha coroa, como tá, não sei o quê. Aí eu falei: "Pois é", e ele: "É, mas é vivendo e aprendendo", tipo assim, ó. Aí depois falou: "Ah, tá muito", enfim, aí a menina que me ajudou ficou tão sem graça, porque a gente deu muito trabalho para fazer, sabe, muito trabalho. Ela fez com tanto amor, gente, com tanto carinho, com tanto amor essa coroa. A gente pegou, foi uma canseira para pegar os galhos
Eu falei para ela assim, a gente não pode usar festão, porque não é a coroa de Natal, é a coroa do Advento. Eu sei que na igreja sempre usa coisas naturais. Então a gente vai colocar uma folhagem natural de pinheiro e tudo. Eu vou arrumar um pinheiro, a gente arrumou o pinheiro, cortou os galinhos, ela colocou de um por um lá numa espuma. Maior carinho, maior sacrifício. Aí ele chegou já, né, e falando. Só viu o externo, só viu assim, a cor tá errada. E falou assim, a Nossa Senhora podia ter ficado aqui no meio. Podia ter colocado a Nossa Senhora aqui no meio, não sei o quê. Eu falei, tá, o ano que vem a gente arruma, então, com as cores corretas que são. Ele falou, ele ficou um tempão falando, são 3 cores, são 3 velas roxas e uma rosa. A cor do advento é roxo. E tem uma rosa que é a terceira semana do advento, que é o domingo da alegria. E aí a minha amiga tinha visto na internet, ela, é que a gente coloca também um laço vermelho de fita, não sei o quê. Ela colocou, a ministra chegou e falou, não, vamos tirar esse laço, arrancou o negócio assim, sabe? Até tirou um galinho lá, teve que arrumar depois, enfim. Aí eu falei assim, nossa, Jesus. Aí começou a missa, eu comecei a conversar com Jesus, nossa, Jesus. Comecei a pensar assim, Jesus, será que eu fiz para agradar a ele? Por isso que saiu assim errado e tipo assim, né? Comecei a conversar com Jesus. Será que foi para agradar ele? Por isso que eu fiquei igual a Luísa, né? Ela falou assim, com um temor sobre o estado da minha alma, né? Tipo assim, eu fiquei nessa reflexão. Um temor sobre o estado da minha alma. Será que eu fiz para agradar as pessoas? E aí saiu desse jeito, a gente. Enfim, aí Jesus começou a conversar comigo. Ele falou, eu que vi. Aí ele começou a falar um monte de coisa assim, ó. Os homens são cegos, eles não veem. Eles não veem, eles só veem o externo. Ele só vê o externo. O homem é cego, ele só vê o externo. Ele chegou e só viu as cores e estão erradas. Ele não consegue enxergar o trabalho que vocês tiveram, o amor que vocês colocaram para fazer a coroa, o sacrifício todo que você foi comprar as coisas, andou, comprou, o sacrifício das mãos, cada galinho que foi colocado. Ele não vê nada disso. Ele não vê nada disso. Ele só vê o externo. Ele é cego, ele só vê o externo. Ele não vê o trabalho que teve, o amor que foi colocado, a intenção que foi colocada, não vê nada disso, ele só vê a cor e está errado, e ele é perfeccionista, então ele não vê mais nada, ele só vê isso, e aí aquilo para ele já perde todo o valor, ele não vê valor nenhum, porque ele só vê o externo. O homem é assim, ele não enxerga, agora eu enxergo, agora Deus enxerga. Deus enxerga cada gotinha de amor, de suor, de sacrifício que foi feito para ele. Aí eu falei assim, nossa, Jesus, é por isso que a gente não pode fazer nada para ele mostrando assim, você não pode fazer nada para agradar os homens, você só faz para a gente só faz para agradar a Deus e ele recebe cada coisa que a gente faz para agradar somente a ele. Ele recebe cada coisa, ele vê cada coisa, ele vê tudo. O homem não vê nada. O homem não vê nem um palmo na frente. Ele vê ali a coroa e tá errado. Só isso que ele vê. E critica. E não tem valor nenhum para ele. Deus vê cada coisa. Deus vê cada movimento da mão que foi colocando ali o galinho e foi fazendo para ele. E ele recebe tudo, tudo, tudo. Ele fala isso no livro do céu. Ele ficou me lembrando, ele pesa tudo, faz todo o ato que é feito para ele, ele vê e pesa e recebe e guarda no coração. E ama o que foi feito para ele. Mas o homem não vê. Aí ele me mostrou a mesma coisa o homem faz comigo. E aí, viver na divina vontade, você viver a vida divina. Deus, ele está sempre fazendo atos incríveis de amor, de sacrifício. Jesus fez sacrifícios. Meu Deus, ele faz, né? Porque o ato dele é eterno. E o homem não vê. E o homem não agradece. E o homem não enxerga. O homem não está nem aí, não agradece, não recebe de volta. Não ama de volta a Deus. É a mesma coisa. Aí ele me mostrou nessa vida, isso é eu. São os meus atos que são recebidos assim pelo homem. O homem só vê o externo, o homem não enxerga e não agradece e não ama e não dá valor. Igual a mesma coisa. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez. E o homem não agradece, o homem não enxerga o amor que está ali. Ele só enxerga o externo. O homem é cego, ele só vê tudo está, tipo assim, como se fosse assim, as coisas estão veladas. As coisas estão veladas. Ali aquela coroa que foi feita, é um véu que cobre, está velado ali, atos de amor, de sacrifício, de intenção pura ali naquela coroa.
por trás dela ali está velado um amor, um sacrifício de pessoas que na maior humildade, maior boa vontade, amor e sacrifício fizeram. Aquilo ali é fruto de algo assim puro, inocente, puro. E Deus recebeu, porque a gente fez para Ele. Ele me mostrou isso, ele fez só para mim. E eu recebi, e ela também. Eu até depois eu vou falar com ela. Porque eu vi que ela ficou sem graça, sabe? A minha colega ficou muito sem graça. E assim, ela só viu assim, ele falando, né? Tipo assim, rechaçando o que ela tinha feito. Aí eu falei assim, nossa, é verdade, Jesus. Eu tô chorando de emoção, gente. Eu não fiquei triste com o padre. Eu falei, Jesus, eu amo ser o Senhor. Eu amo ser o Senhor. Eu não quero nada, eu não quero. Eu fiquei agradecendo a Jesus pelo que aconteceu. Depois que ele me mostrou isso, que ele falou tudo isso, eu falei, nossa, obrigada, Jesus. Obrigada, porque eu quero só isso. Eu só quero que o Senhor viva em mim, que seja a sua vida em mim, que não seja eu, que seja realmente verdade, assim, seja o Senhor vivendo em mim. E aí ele mostrando, eu falei, meu Deus, obrigada. Eu tô vivendo o que o Senhor vive, eu não é vivendo o que ele vive, é o Senhor vivendo em mim. É o Senhor vivendo em mim. Ele faz coisas incríveis para o ser humano. O tempo todo ele está amando, amando. E todas as coisas que tem na terra, tudo é um véu. É um véu. Está tudo velado ali. Deus está velado em tudo. Foi ele que fez tudo. E o homem não recebe com amor, com gratidão. Não vê. Igualzinho o padre não viu. Ele não conseguiu ver o amor ali, o sacrifício. A beleza, ele não conseguiu ver beleza naquilo porque ele é cego. Ele só vê o externo. Aí eu falei assim, nossa, Jesus, é verdade. Aí eu fiquei tranquila, em paz, né? Porque eu fiquei pensando de início assim, será que o que aconteceu, né? Fiquei refletindo, a gente sempre vai refletir para entender. E aí ele me mostrou de novo essa questão da gente estar vivendo a vida dele, é a vida divina. E aí eu fiquei olhando para a Eucaristia, né? Na hora que o padre levou a hóstia, eu falei, realmente, Jesus, ninguém vê o que o Senhor faz, o que está velado aí por trás. O que está velado na Eucaristia, ninguém vê. Não vê aí seu sacrifício, seu amor. Muitos olham para a Eucaristia e só vê um pedaço de pão. Muitos só vê o externo e não amam, e não te amam, e não te agradecem, não vê ali o que está velado, só vê o véu. Muitos, mesmo os que estão aqui, só veem o véu, não conseguem enxergar além do véu, que é o pão e o vinho. Não conseguem enxergar. E aí não te amam, e aí não te agradecem. Não reconhecem os seus atos eternos de amor infinito ali, no pão e no vinho, e em tudo que o Senhor faz. E aí eu lembrei, né, de novo do que foi falado na live, né, da semana passada, da gente viver a vida divina. E aí sempre a gente ficar observando isso, refletindo, e Deus vai mostrar. Como ele me mostrou hoje, é a vida divina. É a vida divina. Eu não fiquei chateada com o padre, não fiquei. É muito maravilhoso viver assim, porque você vive livre. Você só ama, só ama. Eu não fiquei chateada com ele, com ninguém. Eu falo, Jesus, eu recebo das suas mãos. Eu recebo das suas mãos o que aconteceu. Não fico chateada com o padre. Peço perdão em nome dele, porque é o Senhor que faz tudo. Perdão, Senhor. Perdão por ele não enxergar. E ficar só no externo. E ficar só, sabe assim, apegado em detalhes. Claro, gente, não, claro que tem a liturgia, a gente tem que respeitar, mas, assim, tem uma liturgia, é muito belo, é muito lindo, todo o significado de tudo, mas a gente não pode se apegar só com o externo, né? Enfim, é isso. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dá-me colo e dá vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Sinais para saber se a alma possui a graça.
Encontrando-me em meu estado habitual por pouco tempo, meu docíssimo Jesus fez-se ver todo fundido em mim e me disse: Minha filha, queres saber quais são os sinais para conhecer se amo possui minha graça? E eu: Senhor, como lhe agrade a tua santíssima bondade. Então ele prosseguiu: O primeiro sinal para ver se a alma possui a minha graça é que tudo o que possa ouvir ou ver no exterior, que pertence a Deus, no interior sente uma doçura, uma suavidade toda divina, não comparável a nenhuma coisa humana e terrena. Acontece como a mãe que, mesmo ao respirar, a voz conhece ao parto de suas vísceras na pessoa de um filho e se alegra de alegria, ou como a duas amigas íntimas que, conversando, manifestam reciprocamente os mesmos sentimentos, inclinações, alegrias, aflições, encontrando esculpidas uma na outra suas mesmas coisas. Sente prazer, gozo e tomam-se tanto amor que não sabem separar-se. Assim a graça interior que reside na alma, ao ver exteriormente o parto de suas próprias entranhas, ou seja, encontrar-se naquelas mesmas coisas que formam sua essência, acoplam-se e faz sentir na alma tal alegria e doçura que não se sabe expressar. O segundo sinal é que o falar dessa alma, que possui a graça, é pacífico e tem virtude de lançar nos outros a paz. Tanto que as mesmas coisas ditas por quem não possui a graça não produzem nenhuma impressão e nenhuma paz, enquanto que ditas por quem possui a graça operam maravilhosamente e restituem a paz às almas. Além disso, minha filha, a graça despoja a alma de tudo e da humanidade faz um véu para estar coberta, de modo que, quebrado esse véu, se encontra o paraíso na alma de quem a possui. Então, não é maravilha se nessa alma se encontra a verdadeira humildade, obediência e demais, porque dela não fica outra coisa que um simples véu, e vê com clareza que dentro dela está toda a graça, que obra e que lhe tem em ordem todas as virtudes e a faz estar em contínua atitude para Deus. Então, é muito maravilhosa essa explicação de Jesus, né? E é muito interessante, né? Porque ele vai e fala do primeiro sinal da alma que possui a graça. Então, essa pessoa é uma pessoa que se encanta pelas coisas de Deus, né? A pessoa que está em amizade com Deus, tem uma vida com Deus. Exteriormente também, ela vai se encantar pelas coisas de Deus, né? Sempre que ela puder aprender algo novo, né? Ouvir algo novo, ela não vai se cansar, ao contrário, né? Ela vai ficar feliz, porque é a única coisa que vai alegrar ela, né? Das coisas exteriores, né? Então, para ela estar em um momento de oração, estar com Deus, estar na igreja, ela vai sentir essa alegria ao ouvir o evangelho, a palavra de Deus. Ela vai ser tocada no coração dela, né? Por aquela palavra, por aquela luz. Ela vai ficar feliz em ouvir. Ela vai ficar feliz, né? Porque é algo que é a essência dela. É tudo para ela, né? Faz parte do interior dela, o que dá vida para ela. Então, é o que está dentro dela, né? Então, é o alimento dela, né? Então, é uma coisa que você percebe assim, que a pessoa que está na graça, ela ouve a palavra de Deus e obedece, põe em prática, aceita, ama, considera o que Deus fala, o que Deus pensa, se sente feliz, se sente tocado, e ela fica encantada por ter mais um conhecimento, uma luz, né? Receber o entendimento, né? Porque você vê que é uma coisa que ela possui, né? A graça de Deus, porque ela tem intimidade com Deus, ela tem vida interior com Deus, né? Então essas coisas atraem ela, essas coisas atraem a atenção dela, né? O afeto dela, né? Porque ela tá cheia disso, né? Então é muito grande isso. Então são pessoas que ao ouvir a palavra de Deus não vai ouvir como se não fosse nada, mas são pessoas que vão ser atraídas, que a palavra de Deus atrai elas, entende? Que elas amam, né? Sentir aquele amor, aquela alegria, aquela felicidade. É muito importante isso, né? Então, tudo que pertence a Deus, elas tomam como suas, né? Como, não é algo estranho para elas, mas é algo que faz parte delas, que faz parte, tá dentro delas, não é algo estranho, entende? E tá de dentro para fora, né? É igual tá dando exemplo da mãe, que só de ver o respirar do filho já conhece o parto, né? Já reconhece como coisa sua. Então, essas pessoas também tomam as coisas de Deus como coisas suas, como coisa que faz parte da vida delas, que tem sentido para elas, como igual que você fala pra pessoa assim, qual que é o seu hobby, qual que é o seu gosto, fulano, né? O que que você gosta? Então, essa pessoa gosta de ouvir Deus, essa pessoa gosta das coisas de Deus. O que tem a ver com ela, tem a ver com ela, né? Ela tem familiaridade com aquela palavra, né? Ela é algo que pertence a ela. Ela não vê como algo que desconhecido, mas ela reconhece, né?
Então, as coisas divinas atraem ela, aquilo que é espiritual atrai ela, né? Então, e assim a gente percebe isso, essa diferença das almas, né? Porque quando você fala coisas tão maravilhosas para alguém de Deus, você vê que, sei lá, você vê que as pessoas assim ouvem e, eu não acredito nisso, a Bíblia é isso, a palavra de Deus é isso. E elas, você vê que falta graça, muito claro. Não são pessoas que estão na graça, né? Mas quando a pessoa se emociona, fica feliz, quer ouvir mais, é tocada, né? Aí você já vê o sinal ali de que tem uma atração por Deus, tem uma docilidade. É sinal de que ela está na graça, né? Entende? É, a própria graça nela, né? Que já é algo verdadeiro dentro dela, reconhece o que está por fora, né? Reconhece a sua cria, né? Reconhece o assunto que tem a ver com ela, né? Então, assim, a própria realidade dela ali, aquilo que ela tem familiaridade com aquele assunto, né? Então, ela reconhece como algo que pertence a ela, atrai ela, né? E para a pessoa que não tem essa vida, realmente a palavra de Deus entra no ouvido e sai pelo outro. Ela não sente isso, né? Ela sente até uma repulsa, né? Ela sente o contrário para quem não está na graça, sente o contrário disso. A palavra de Deus causa canseira para ela. Ai, não tem paciência. Ai, a igreja é demorada demais. Ai, eu não tenho paciência para ler a Bíblia. Parece que as coisas de Deus assim causam tédio, aborrecimento para ela. Não são coisas, outras coisas, outros livros, filmes, outros assuntos. Ela se perde por horas ali falando, né? Mas as coisas de Deus você vê que não causa encantamento, é por causa da falta da graça. Então, assim, você não tem como não ver isso, né? É claramente, né? Você vai ver isso, né? O seu coração, onde está o seu coração, está o seu tesouro. Ele vai ser inclinado para aquilo que é como imã. Se a realidade do seu interior é Deus, as coisas de Deus é como imã para você, né? Te atraem. Se dentro do seu interior não tem essa vida com Deus, as coisas de Deus te repelem e as coisas do mundo te atraem. Então você vê a diferença de quem está na graça e quem não está. Muito clara, né? Jesus está falando e ele foi e fala que também o segundo sinal é o jeito que quando a pessoa fala, né? Ela transmite aquela paz pro outro, né? Ela sempre fala de Deus, né? Uma pessoa assim que tem uma palavra boa para dizer, né? Que quando ela fala assim, passa aquela segurança de alguém que realmente tem uma intimidade com Deus. Então, falar dela encanta e até pode convencer e atrair outras pessoas, né? Por causa da forma, né? Não é o jeitinho, né? Fofo, não é nada assim, né? Não é isso. Ela pode falar até palavras duras, muito duras, brava, correções, mas aquilo também pode atrair a pessoa, entende? Porque infunde na outra pessoa um senso de responsabilidade, um senso de que a palavra de Deus é coisa séria, cria na outra pessoa aquilo que a pessoa está dizendo, né? Então, cria na pessoa, assim, uma responsabilidade com Deus, um desejo de mudança. Então, às vezes, eu falar daquela pessoa não parece pacífico, não é essa paz que ela infunde. Porque a paz é Deus na alma, né? Mas ajuda a outra pessoa a ter Deus na alma também, a se abrir para Deus. De repente, o jeito dela de falar toca tanto o outro que faz o outro se aproximar de Deus, né? E o outro vê e fala assim: não posso falar que essa pessoa não tem Deus. É muito claro, é muito nítido, né? Você vê claramente a segurança com que ela tem para falar, a forma com que ela fala, né? Entende? Então é muito forte, né? Então você percebe também nisso na pessoa, né? Então, ele fala que ela pode lançar nas outras pessoas essa mesma paz. Então, as pessoas são tocadas, né? E aí vai depender dos ouvidos também, né? Porque você fala assim, mas tem pessoas que a gente fala, parece que entrou no ouvido, né? E saiu pelo outro, mas é o sinal da graça, né? Que Jesus fala, né? Que é o sinal da graça. Que a pessoa que não tá na graça, as coisas de Deus não encanta ela mesma. Não encanta, né? Ela não se encanta. Mas ela não pode, mas ela não consegue mentir e não perceber que aquela outra pessoa tem aquela paz, que aquilo é tão real, verdadeiro, tão natural, né? É uma coisa natural que a pessoa tem. Você vê que é natural, você vê que é uma coisa, sabe? Então é muito grande isso, né? É, além disso, minha filha, a graça despoja a alma de tudo e da humanidade faz um véu. Então a humanidade dele é só um véu que esconde o verdadeiro estado dessa alma, que essa alma tem um paraíso dentro de si, né? Muita luz, né? Muito Deus, né? Muitas coisas de Deus, muito conhecimento para dar, muita luz para passar, muita felicidade, né? A humanidade da pessoa é só uma casca.
né? É só uma casca, um véu que cobre ela, né? Aí o outro trecho aqui é: Jesus é o princípio, o meio e o fim de todos os desejos. Estando com temor sobre o estado de minha alma, de improviso veio meu adorável Jesus e me disse: Minha filha, não temas, porque eu sou o princípio, o meio e o fim de todos os seus desejos. Com essas palavras me acalmei em Jesus. Seja tudo para a glória de Deus e bendito o seu santo nome. Então Deus acalmou ela, né? Confirmando isso para ela, né? Ela estava falando aqui, estando com temor sobre o estado da minha alma. Então ela ainda está no. Esse aqui é o volume 4, né? Ela ainda tem essa avaliação muito grande sobre ela, né? Preocupada muito com o estado dela, assim, nesse sentido, né? O medo, né? E, e Jesus dando essa segurança para ela. Quando você quer a vontade de Deus, né? Então, ele é o princípio, né? Só se considera tudo que vem dele, né? Ele é o meio, o motivo de tudo e a finalidade, o objetivo de tudo, né? Então, ele está dizendo, não temas, porque eu sou o princípio. É a mim que você quer em tudo. É a prioridade, é a minha vontade, é a minha pessoa, só se importa comigo. O meio, tudo que você faz é comigo, é junto comigo, no desenvolvimento de tudo que você vive, tá comigo. E eu sou o fim também, de tudo, né? De todos os seus desejos, né? Então, tudo é inclinado para mim, né? Eu tô em todo esse processo aí, né? Início, meio e fim, ou seja, não deixa um ponto solto, né? Um ponto que seja outros interesses, né? Outra coisa que você esteja vendo, né? Esteja amando, né? Então, eu sou o princípio, o meio e o fim de todos os teus desejos. Então, para ela ficar em paz, né? Entendeu? Que é ele que move ela. É ele que move ela, não é ela desejando algo, não é ela pensando algo sozinha, não é ela sozinha. Deus está no início, no meio e no fim de tudo, né? Então serve para nós também, né? Para a gente não duvidar da vida que ele tem em nós, né? Não, dessa fusão com ele. A gente não duvidar disso, né? Dessa realidade também. Porque se a sua intenção, seu coração só quer a vontade de Deus, tudo que você faz, ele é o início, o princípio, o meio e o fim de todos os seus desejos. Se tudo que você faz, o desejo, a sua vontade está toda inclinada para ele, para a vontade dele, se é a vontade dele, então ele é o princípio, o meio e o fim de todos os seus desejos. Né? Então não ter esse medo, né? E se acalmar com o que Jesus fala, né? Que também é muito importante, né? A alma não arrumar confusão com nada, né? Se acalmar com o que Jesus fala, confiar e não ficar arrumando confusão, né? Não duvidar disso, né? Não duvidar. Porque se a pessoa deu a vontade dela para Deus, entende? Tá até a vontade divina, né? E essa vontade divina, você está considerando Deus em tudo, né? Então, ele é sempre o primordial, né? Então, ele é o motivo de todas as coisas,